Fala, meus queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs na fé, como vocês estão? Tudo bem? Mais uma vez estou ótimo, graças a Deus. Gente, chegou o tão esperado, o assunto mais polêmico do século XXI. Dízimo. É necessário pagar dízimo, Guilherme, em pleno século XXI, no ano de 2024? Vamos começar a entender melhor o que é o dízimo? Vocês sabem que a primeira pessoa a dar dízimo foi Abraão, né? Ou seja, Abraão deu o dízimo de tudo que tinha quando veio da matança dos reis. Para quem que ele deu o dízimo? Para Melquisedeque. Passar-se um tempo, o Senhor prometeu para Abraão que a sua geração seria como a areia da praia ou como as estrelas do céu. Porém, eles seriam escravos numa terra estranha, e quando passasse o período de 400 anos, o Senhor se lembraria deles. E assim aconteceu. Passou 400 anos, o Senhor voltou, mandou Moisés, tirou o povo do Egito, enfim, foram para a terra de Canaã. No meio do caminho, o povo teve sede, o Senhor falou para Moisés: Moisés, bate na rocha, que a rocha vai dar água. Certo, até aí tudo bem. Passou mais para frente, o povo teve sede de novo. E o Senhor falou para Moisés: Moisés, fala a rocha, que a rocha vai dar água. Porém, Moisés, irado com o povo, mais uma vez, porque o povinho obstinado é o tal do ser humano. E Moisés pegou e lançou seu cajado na rocha, e a rocha mais uma vez deu água. Porém, o Senhor se irou contra Moisés. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas confundem que tem certas coisas que não é para ser feita daquela forma, e que os fins não justificam os meios. Só que tem muita gente que não entende isso. Eles não entendem que tem certas coisas que o Senhor quer que faça da maneira que Ele quer. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. E quem somos nós para querer contender? Porque, como diz em Romanos 9, se não me engano, pode porventura o vaso contender com o oleiro? Mas resumindo, voltando para o assunto, o Senhor falou para Moisés: Moisés, o que eu te falei? Eu não te disse para você falar com a rocha que ela daria água? Moisés, como um bom ser humano, quis contender com o Senhor e dar uma desculpa, mas o Senhor falou assim: por causa da tua desobediência, tu verás a terra prometida, porém não entrarás nela. E assim aconteceu. E nesse meio termo, eis que o Senhor deu ordem para, ou seja, separar uma das tribos para o sacerdote. Ou seja, essa tribo teria que se consagrar, ela teria que se abster de muitas coisas. E essa tribo foi a dos levitas, ou seja, o sacerdote levítico, os filhos de Arão, se não me engano. E esse povo, o Senhor foi instruiu o seguinte: olha, vocês 11, ou seja, a 11ª tribo, ou seja, 11 tribos, vocês vão trabalhar, e a 10ª parte, ou seja, das primícias de tudo que vocês produzir, vocês vão levar para a tribo de Levi, para que haja mantimento na casa deles, porque eles não têm parte na herança, porque eles foram separados para o sacerdote levítico. Até aqui tudo bem, ou seja, justos, né? Ou seja, eles foram separados para o sacerdote, eles iam ter que se consagrar muito, pagar um preço para servir a Deus, então é justo que os demais trabalhem e os sustentem. Só que isso se trata da lei. Em Malaquias 3:8 é um dos versos que a maioria das pessoas usa. Lá diz assim, ó: roubarás o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizem: em que te roubamos, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas alçadas ao Senhor. Beleza, top, né? Aí lá fala que se você não roubar, o Senhor vai permitir o devorador, e isso e aquilo outro. Certo? Até aqui tá tudo bem. Mas um dia eu perguntei para um pastor, eu falei assim: pastor, por que que o dízimo hoje é dinheiro, se naquele tempo era mantimento? Aí ele foi e me respondeu assim:
é que naquele tempo não tinha dinheiro, por isso era mantimento. E hoje a moeda de troca é diferente. Top a resposta dele, né? Só que você sabe que essa resposta é, como diz, é sofisma, né? Parece ser verdade, mas é mentira. E eu te provo dentro da Bíblia. Quem foi o primeiro dizimista? Abraão, não foi? Ou seja, o sacerdote levítico nem existia ainda. Arão nem sonhava. Gente, eu ia falando besteira aqui. As más amizades corrompem os bons costumes. Mas, ou seja, em outras palavras, falando num termo mais científico, Arão ainda era esperma. Na verdade, nem sei se ele era esperma, porque eu acho que ele nem existia ainda nessa época. Mas se for parar para prestar atenção, ou seja, Abraão foi o patriarca, ou seja, o pai da fé e o primeiro a dar dízimo, não foi? E tem uma historinha lá que fala que Abraão, quando Sara morreu, ou seja, o mesmo patriarca, quando ela morreu, ele comprou o terreno onde ela seria enterrada por 400 ciclos de prata, moeda corrida entre mercadores. O que é moeda corrida entre mercadores, meus queridos? Dinheiro. O que é a moeda que corre no mercado? Dinheiro. Só que aí alguém vai falar que não é dinheiro. Mas então, aí nós vamos ir para Deuteronômios. Agora o capítulo eu não me lembro. Depois eu deixo na descrição do vídeo. Lá fala assim, ó. Quando fores sacrificar o teu dízimo, se porventura for longe, vende o mantimento por dinheiro, que lá fala dinheiro bem específico na Bíblia, traduzida por João Ferreira de Almeida, que é a minha, a sua e a da maioria das pessoas são traduzidas por João Ferreira de Almeida, que é uma das Bíblias mais top. Apesar que na King James também vai falar a mesma coisa. Ou seja, vende por dinheiro, em algumas Bíblias fala troca por prata, que, ou seja, que é moeda corrida entre mercadores, vai até o lugar, compra leite, vinho e mel e sacrifica o teu dízimo ao Senhor. Então, se porventura seu pastor fala que você tem que dar o dízimo, você pega, vai lá e leva uma cesta básica para ele. E ele vai ficar puto da vida contigo e vai te deserdar como ovelha. Mas enfim, voltando à parte do dízimo. Hebreus capítulo 7. O chique, ou seja, para fechar com chave de ouro, que hoje eu não vou tomar muito tempo de vocês, que ultimamente o meu tempo anda muito precioso. E como vocês não têm tempo para perder, muito menos eu. Mas apesar que eu não estou perdendo tempo, que eu estou compartilhando conhecimentos bíblicos com vocês, é uma coisa que eu amo. E como diz um hino avulso da Mocidade de Uberlândia, e se hoje fosse o último dia da minha vida, ou seja, te entregarei a última poesia, Deus da minha vida. Ou seja, se porventura hoje fosse o último dia da minha vida, ou seja, com todas as palavras digo a vocês, vivi bem, tive momentos difíceis no qual chorei, no qual não compreendi muitas coisas, porque sou ser humano igual você e tenho limitações também, porque ninguém é perfeito. Mas eu tive uma boa vivência até o presente momento e sou grato a Deus por tudo. Mas voltando ao assunto, Hebreus capítulo 7, depois vocês lêem lá se vocês quiserem conferir, que fala assim, ó, eis que pagou o dízimo e deu o dízimo Abraão, ou seja, o patriarca, ou seja, deu primeiramente o dízimo a Melquisedeque, ou seja, rei de Salém, no qual não tinha genealogia nem parentesco, mas no qual, ou seja, em si Melquisedeque é a prefiguração de Jesus Cristo no Velho Testamento. Aí lá mais embaixo fala assim, ó, deu o dízimo e pagou o dízimo. Agora, aqueles que entendem de português, presta atenção. Deu o dízimo e pagou o dízimo de Abraão até Levi, ou seja, até a tribo de Levi, ou seja, o sacerdote segundo as lombos de Arão. Mas eis que se fez novo sacerdócio, muda-se também a ordenança. Jesus Cristo veio e morreu na cruz, por mim e por você. Brincadeiras à parte, perdoa às vezes minhas formas de expressão, porque agora o negócio ficou sério. O Senhor Jesus Cristo morreu por mim e por ti, para me dar o privilégio e te dar o privilégio, que se formos fiéis à palavra dele, que é amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, e se batizar nas águas do santo batismo, para que sim se cumpra a palavra de Deus,
o Senhor vai te dar o direito de morar a vida eterna. E tem muita gente que quer questionar o dízimo, mas eu te falo com toda a questão. Como alguém que já estudou a respeito do assunto, o dízimo hoje não é mais obrigatório. Nós não vivemos mais no tempo da lei. Nós vivemos no tempo da graça. E na graça é de graça. Você não precisa mais de pagar. Sabe qual que é o preço que você paga? A submissão e a renúncia do mundo. Porque todos que querem ser amigo de Deus devem ser inimigo do mundo. E quem quer ser amigo do mundo, automaticamente se intitula inimigo de Deus. E mais uma vez ressalto, dízimo não é obrigatório mais. Aí tem um engraçadinho que vai falar assim, mas Guilherme, então como é que a igreja se sustenta? Como eu já disse, eu faço parte da Congregação Cristã do Brasil, que é uma instituição muito top, porém não é perfeita, ela tem erros também, sabe por quê? Porque lá tem seres humanos. Mas enfim, me identifico muito lá, e como eu já disse em algum outro vídeo, muitos encontram, lá os servos de Deus da presidência, eles não ganham dinheiro para pegar a palavra, tanto é mesmo que o meu cooperador de ofício, que é o mesmo cargo, como se fosse um pastor, mas nós chamamos de cooperador da obra de Deus, porque quem é, por exemplo, o único, em Eclesiastes 12 fala que o único que é digno de ser chamado de pastor é Jesus Cristo, porque o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ultimamente eu tenho visto uns pastores aí que, como se diz o outro, eles não dão nem a unha, quanto mais a vida. Mas enfim, perdoa que eu não quero falar mal de ninguém, porque quando eu falo mal de uma pessoa, eu não estou expondo ela e sim o meu caráter. Mas é o que eu quero te dizer. O que de graça recebe, de graça deis também. E eu sei que Paulo disse assim, ó, que não ata a boca do boi enquanto pisa o trigo, porque o obreiro é digno do seu salário. Certo que é digno, porque eu conheço alguns homens de Deus que eles se empenham muito, sabe, na obra de Deus, e esses que fazem isso, que, por exemplo, pensa comigo aqui, você que se intitula um líder evangélico, ou você conhece algum, o cara levanta de madrugada todo dia para orar pela igreja, 5 horas da manhã ele já está na igreja para fazer a oração da manhã. Dá 9 horas da manhã, um irmão liga para ele falando que o filho está endemoniado, ele corre atrás, vai lá para expulsar o demônio. Mal chega no almoço, já tem que se consagrar e ler a Bíblia para preparar um sermão para pregar à noite. E tantos outros irmãos também que eu conheço, que às vezes na congregação os irmãos não têm um hábito de estudar para pregar. Mas eu não vou contender esse assunto, porque esse assunto é bem complexo e cada um tem um ponto de vista e eu respeito, porque como eu sempre digo, eu não tenho heresia desse negócio que só a congregação vai ser salva e que só os cooperadores e anciãos da congregação que estão certos, que os pastores estão errados. Mas voltando ao tema do assunto, meus queridos, não é obrigado a pagar dízimo mais, porque nós não vivemos mais na lei, nós vivemos na graça, e deu dízimo e pagou o dízimo de Abraão até Levi, ou seja, só até aqui. Vivemos hoje na graça do Filho de Deus. E voltando à pergunta, então como é que a igreja se sustenta? Na congregação, lá nós temos as coletas, que é a obra da piedade e diversos, se divide em duas, só que a preferência é para a obra da piedade. Mas você já observou como são as igrejas da congregação? Todas são lindas. E às vezes, porventura, você pode ver uma salinha, mas em breve, em pouco tempo, você vê que já tem uma casa de oração muito grande. E todas são próprias. E sabe o que é o top? Se porventura amanhã não existir mais congregação, a congregação não será do Cláudio Marsola, que é o nosso presidente, o nível, se eu não me engano, o ancião mais alto. Igual, por exemplo, se porventura a Universal fechar, ela tem um dono. A Assembleia Campo de Campinas fechar, ela tem um dono. E outras igrejas, se elas fechar, ela tem um dono. Porém, a congregação, se ela fechasse hoje, sabe quem vai ser o dono dela? Instituições de caridade. Que todo o nosso patrimônio da igreja, ele foi feito através de trabalho voluntário e doações. Então, se porventura a congregação fechar hoje, ela será todos os bens dela será doada para instituições de caridade municipal, por exemplo, orfanato, escolas, creches e coisas do tipo. Ou seja, o que veio do povo volta para o povo. E lá não é obrigado você dar dinheiro. Sabe como funciona lá? É o seguinte, deu início de mês, o irmão dá o anúncio, gente,
nós estamos com algumas coisas para cumprir, para pagar, por exemplo, água, energia, despesa de limpeza e coisas do tipo. Aquilo que Deus colocar no seu coração, você coloca lá na caixinha. E tem a obra da piedade também, que é uma obra muito bonita, que é para suprir as necessidades. Não sei se vocês viram aquela catástrofe que teve lá no sul da chuva, com certeza a maioria viu falar disso, né? Ou seja, lá houve muita necessidade. Aí os irmãos fez umas coletas e tudo mais em geral, nível Brasil, para mandar suprimento para lá. Só que aí você fala, ah, mas ele supriu só só os irmãos da congregação? Não. Ele supriu pessoas que nem eram crentes. Possa ser que teve até, às vezes até macumbeiro que foi lá e participou da benção de Deus, porque a obra da piedade ela é para todos. E a gente aprende com Jesus que ele não faz acepção de pessoa. O Senhor pensa, gente, eu falo por mim mesmo, porque eu não me envergonho hoje. Eu sei que eu não sou perfeito, gente, e tem às vezes até pessoas que não gostam ou me acham arrogante, coisas do tipo. Mas se você tiver o privilégio de me conhecer pessoalmente, você vai perceber que eu não sou essa pessoa má, igual muitos falam. Eu sei que às vezes vai ter alguém que não gosta de mim, porque eu sou, na maioria do tempo, eu sou bastante sincero, sabe? Ou seja, se eu não gostar de ti, eu vou falar pra ti que eu não gosto. Ou seja, que eu não vou com sua cara. Enfim, porque eu aprendi que ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Aí muitos falam, Guilherme, mas isso aí é, como diz o outro, não tem necessidade. Bom, eu acho que depende do ponto de vista, que eu tenho alguns amigos que eles são da mesma forma. E eles são taxados como chato e como enjoado. Por quê? Porque eles têm ética e disciplina. E no mundo no qual os valores se inverteram, quem tem disciplina é taxado como errado. Porque hoje, como eu disse no vídeo atual, uns dias atrás, hoje está natural uma mulher mãe de família comprar uma cama de casal para a filha deitar com o namorado em casa para não poder dormir, para não dormir no motel, para não dormir na rua. Gente, no tempo da minha mãe, por exemplo, se uma filha chegasse com o caboclo para dormir na casa dela, ela ia levar uma surra do tamanho do ano do pai. Então entende como os valores se inverteram? Mas enfim, eu respeito a opinião própria de cada um, porque Deus, sendo todo poderoso, ele deu livre-arbítrio. E quem sou eu na fila do pão para querer dizer o que você vai fazer ou não? Mas eu posso te orientar. E diz que quem não ouve conselho, ouve coitado. Então cada um vai dar conta das suas obras, porque como eu sempre digo, vai chegar um dia que vai ter um julgamento e, como se diz o outro, cada um vai receber o seu pago. Ou seja, quem planta, colhe. Só que tem muita gente plantando espinho e achando que vai colher soja, ou que vai colher milho, ou que vai colher flor. Não vai. Eu sei que a flor pode até ter espinho, mas se você plantou somente timbete, não espere outra coisa, você vai colher timbete. Então, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo e mais uma vez, curte, comenta, compartilha, se inscreve no meu canal que assim vocês vão me ajudar muito. E me perdoa às vezes alguma forma de expressão. E mais uma vez, dízimo não é mais obrigatório, tá? E se alguém quer contender, eu vou deixar os links do conteúdo na descrição e depois vocês mesmos vão lá na Bíblia e leiam e tirem as suas próprias conclusões. Mas eu creio que se vocês entenderem um pouquinho de regra de português, vocês vão entender que é Velho Testamento dízimo, é lei. E se você quer viver no tempo da lei, então me perdoa. Você vai ter que viver no tempo de olho por olho, dente por dente. Se você adulterar, você deve ser morto a pedrada. Se você roubar, você deve ter a mão decepada. Se você desejar algo ou falar alguma coisa contrária, você vai pagar com a sua própria vida ou saúde, ou coisa do tipo. Então, entende que não é que o Senhor Jesus veio para anular a lei, mas ele veio cumpri-la. E ele cumpriu. Só que tem muito pastor para benefício próprio, porque eles querem ter salário, eles querem continuar vivendo na lei. Mas se você quer viver na lei, você tem que cumprir com toda a lei. Só que o Senhor viu que a lei não ia salvar ninguém. Então, por isso, ele mandou seu filho se sacrificar para que pudéssemos viver na graça. Então, meus queridos amigos, a partir de hoje, vocês que vão ver esse vídeo, não se iluda mais. Dízimo não é obrigatório, porque dízimo é lei. Agora, se porventura você fala assim, não, Guilherme, eu ganho bem e eu sinto de continuar dando 10%, tudo bem, mas não é mais obrigatório. Deu dízimo e pagou o dízimo de Abraão até Levi. Dali em diante, nós vivemos na graça. E sabe qual que é o dízimo que o Senhor Jesus quer para nós hoje? Obediência, porque Jesus não precisa do seu dinheiro.
Jesus, ele quer que você o obedeça, ele quer que você seja fiel à palavra dele, que é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E eu sei que tem muitos que às vezes não querem ir mais na igreja devido ao fato que tem muita gente brincando de ser crente. Mas se porventura você não sente alegria de ir numa igreja evangélica ou qualquer outra instituição religiosa que se diz cristã, começa a ler a Bíblia, pratica a justiça, mas procura um lugar e se batiza em nome do Senhor Jesus Cristo, porque sem o batismo ele serve para inscrição, vamos dizer assim. É igual, por exemplo, você vai fazer uma prova. Se você não se inscrever, você não vai ter direito de fazer aquela prova para você ter... Por mais que você tenha estudado, mas se você não fizer a inscrição, você não tem o direito de fazer a prova. E às vezes você até é apto para passar na avaliação, mas você não fez a inscrição. E o batismo é do mesmo jeito. Tem muita gente que já são cidadão do céu. Só que o Senhor falou, ou seja, é isso que eu vou me batizar. João falou assim, ó: Senhor, eu não sou digno de desatar nem as alpacas do teu pé. É lícito que o Senhor me batize. Ele falou assim: João, faça isso para que sirva de exemplo para os demais. Então, ou seja, o próprio Cristo foi exemplo. Então, se você quer entrar no céu e, como diz, ser um cidadão do céu, procure uma instituição religiosa cristã, se batize em nome do Senhor Jesus Cristo, e depois, se porventura você não quiser participar de igreja nenhuma, ou seja, de placa de igreja, porque você está cansado de pessoas que se dizem ser cristão, mas de Cristo eles não têm nada e eles só pensam no seu próprio ventre, então, meus queridos amigos, leia a Bíblia, ou seja, tenha discernimento, ame a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, que as demais coisas Deus proverá, porque a congregação não salva ninguém, a Igreja Católica não salva ninguém, as 1001 Assembleia não salva ninguém. O que vai te salvar é o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo e a sua atitude diante de Deus, porque tem muita gente brincando de ser crente, mas na verdade eles são como sepulcro caiado, ou seja, num termo mais, não sei se você já ouviu, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Tem gente que é desse jeito, por fora ele é perfeito ou ela é perfeita, mas por dentro eles não têm nada. Da boca para fora saem muitas palavras bonitas, mas por dentro está um vazio e uma podridão que só Jesus salva. Sabe, né? Perdão, mas realmente só Jesus salva. Ou seja, mas só Jesus sabe como está lá dentro. Mas quem sou eu para querer julgar o servo alheio? Porque eu não dei minha vida e nem me darei a minha vida por ninguém, porque esse sacrifício já foi feito, que é o de Jesus. O que me resta agora é só pregar a palavra, compartilhar os conhecimentos que Jesus me dá, e peço vocês, como diz o meu público, vamos dizer assim, orem a Deus por mim, para que o Senhor me dê sabedoria, entendimento e humildade, porque a palavra de Deus fala em Coríntios que a ciência incha, mas o amor edifica. E às vezes, quando a gente tem muito conhecimento, a gente começa a achar que a gente é alguém, mas nós não somos nada. Se Deus tirar da tomada, a gente, como diz aquele hino, se Deus tirar da tomada, não canta, não prega, não faz mais nada. Tem gente que pensa que faz e acontece, mas se não é pela graça, ninguém merece. Ou seja, se não for por Jesus Cristo, ninguém faz nada. Ninguém tem revelação, ninguém tem ciência, ninguém tem entendimento. Mas Deus vos abençoe. Mais uma vez, curte, comenta, compartilha, se inscreve, e nas demais coisas Deus proverá. E mais uma vez, obrigado pela sua atenção e por me assistir até aqui. Deus vos abençoe.